Já finalizando, chegamos no último aqui, só um recap que eu vou deixar para vocês, né, que os 3 pontos principais aqui que a gente vai ter com o placar de líder, né, se bem utilizado, né, tem gente que bota no jogo só por ter, né, tem o score ali, vou botar o score, high score, beleza, vou plotar e tal. O que eu estou dizendo para vocês é similar ao que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Tudo que tem no jogo de vocês precisa ter intencionalidade como designer que vocês são. Então, assim, para que eu tenho um placar de líder no meu jogo? O que eu quero com isso? Né? Eu quero gerar engajamento dos meus jogadores, aumentar o engajamento. Como é que eu vou aumentar o engajamento? Né? Que tipo de parâmetros e estatísticas que eu quero coletar para aumentar esse engajamento? Eu quero motivar o meu jogador. Tudo bem, mas só botar um maior score não está funcionando. Então, assim, eu vou pensar na experiência que eu quero passar para o meu jogador para eu implementar esse elemento que é o leaderboard de uma maneira mais adequada ali, né, para motivar o meu jogador. E também, por final, eu também quero manter os meus jogadores dentro do meu jogo. Então, eu faço uma retenção. Então, eu tenho uma estratégia, pode ser vinculada ali a uma estratégia de dificuldade, de descoberta e tudo mais que você vai dando esse caráter ali também o placar de líder de vocês, tá? Então, assim, é muito importante vocês utilizarem, assim como os outros elementos que vocês têm, né, as mecânicas, a arte, o áudio e tudo mais, blá, blá, e todos os elementos que a gente já passou por aqui do multiplayer também, e esse cara aqui também é um elemento fundamental, tá? Então, assim, tratem dele com carinho e tal, e não achem que é só mais uma tabela que tá lá ou mais uma tela que vocês vão ter que ter no jogo de vocês, beleza? Uma outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente passar para o código, tá? É o seguinte, eu falei com vocês na outra aula, e é uma coisa até que o Eduardo gosta bastante de falar para os alunos que estão aí da turma do Eduardo, é a respeito de vocês aprofundarem o conhecimento de vocês através da leitura, de uma leitura um pouco mais acadêmica, tá? Will, como é que eu posso fazer isso? Estava falando para vocês na outra aula sobre o SB Games, né, que é um simpósio, né, uma feira ali que reúne pesquisadores, né, o foco deles é mais pesquisadores, tem a parte da mostra de jogos, tem a premiação também, mas o grande enfoque deles é pesquisa. Então eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, sei lá, Game Leaderboard, Celeste não, vou botar SB Games Paper, por exemplo. Vamos ver o que ele me traz aqui. Deepening, Understanding, Mobile Success. Eu queria trazer esse especificamente, porque ele não apareceu nessa pesquisa aqui que a gente fez. Não, aqui ele tá com o primeiro. Não, a pesquisa foi diferente. Game Leaderboard, SB Games, Paper, tá igual. Tá aqui o primeiro. Eu pulei esse cara. Esse cara aqui, gamificando um evento. Eu queria mostrar esse caso especificamente aqui para vocês, porque ele não tem a ver diretamente com um jogo de entretenimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Isso foi uma pergunta que o Arthur fez, cara, como é que a gente usa isso para de fato resolver problemas e tal, etc. Né? Que não seja só um jogo de entretenimento e tudo mais. Vou abrir esse paper aqui, ó. E aí vou fazer aquele método lá que eu falei para vocês, né? O que acontece? Vocês vão abrir um paper aqui, geralmente ele tem essa estrutura aqui, vai mudar um pouquinho o outro, dependendo da revista ou da feira que está aceitando esses caras, mas basicamente ele vai ter um resumo, né? Ele vai ter uma estrutura básica, né? Resumo, introdução, blá, conclusão e tudo mais. O que eu recomendo para vocês, que eu já até falei, né? Vocês vão pegar um artigo aqui e vai ler o resumo dele, tá? Motivar e incentivar as pessoas. Primeiro, o título do artigo, né? Gamificando um evento, né? Relato de experiência de um evento técnico-científico. Vamos saber o que está querendo dizer. Então, assim, resumo é motivar e incentivar as pessoas. A gente está falando de motivação, né? Engajamento e tudo mais lá com relação a isso. Motivar e incentivar as pessoas é um dos problemas atuais, considerando a quantidade de opções que se tem disponíveis. Nesse contexto surge
a gamificação, ou seja, o uso de mecânicas de jogos, né, que a gente está falando de elemento de jogos, mecânicas, em um contexto não diretamente relacionado com jogos para engajar usuários e resolver problemas. No caso aqui, ele está tirando um elemento de jogo, né, e transpondo para um outro contexto. Por isso que a gente entra nessa esfera da gamificação. Esse artigo relata a experiência de gamificação de um evento técnico-científico apresentando as técnicas e métodos empregados e alguns resultados obtidos. Beleza, me pareceu interessante. Ele está falando de motivar e incentivar, né? Ele está falando sobre o uso de mecânicas de jogos aqui em contextos não diretamente relacionados, parece interessante, né? E ele fala que ele teve alguns resultados obtidos. Quando a gente percebe que ele tem alguns resultados obtidos, ou que você gostou do resumo desse artigo científico, você vai fazer a próxima etapa, que é ler. Você vai pular o artigo inteiro. Não interessa nada disso aqui. Você vai ler diretamente a conclusão, tá? O que acontece? Vamos lá. Qual foi a conclusão desse artigo? Esse artigo relatou o uso de técnicas de engajamento, especificamente badges, achievements e gifting, para a gamificação de um evento técnico-científico, tá? Visando aumentar a participação nas atividades propostas. Ele traz aqui números, né? Dados. O fato de 67% dos participantes do evento terem obtido ao menos um dos brindes propostos, provavelmente aquela cartelinha, né, que você vai nos stands e tal e ganha um carimbinho, né, para depois ganhar um brinde na frente, né, ajuda a demonstrar a boa adesão dos participantes à proposta de gamificação. Ou seja, aqui eu estou lendo a conclusão, né, eu gostei do resumo, imagino que tem alguma coisa interessante. Na conclusão, ele está me dizendo que teve um resultado positivo. Isso é um bom indicativo para eu, de fato, ler esse artigo. Tá? Ainda colabora para a indicação positiva do uso de gamificação em eventos, a avaliação de 87% dos respondentes de pesquisa de satisfação recomendarem a técnica em futuros eventos. Ou seja, tem mais um outro dado positivo. Eles fizeram uma pesquisa lá e que 87% dos respondentes da pesquisa falaram que recomendariam essa técnica que foi empregada lá de gamificação para futuros eventos. Então, assim, tem dois dados positivos aqui. Com a evolução dessa técnica, dessa primeira iniciativa, estuda-se o uso de plataformas de gamificação, ampliando técnicas de engajamento, aqui é o engajamento, aí ranking, ó, tem palavras-chave, né, keywords aqui que interessa muito a gente, né, ranking, badges, achievements, gifting, né, por exemplo. Também considera-se ampliar a proposta para envolver o uso de redes sociais, tanto forma de divulgação, blá, blá, blá. Beleza, pô, achei legal. E agora eu posso ler o artigo, tá? Antes, porém, de ler o artigo, eu sei que eu estou procurando, né, porque a gente está estudando aqui, sobre leaderboard. Então eu vou ver no meu artigo, vou dar um Ctrl F aqui, um localizar, e vou pesquisar se tem algo referente a leaderboard diretamente falando sobre isso. Ó, tem, né? Tá dentro aqui, ó, de gamificação, que ele mostra aqui as técnicas de engajamento, né, os elementos de game que ele vai utilizar, e tem um tópico aqui que é especificamente sobre ranking e leaderboard. Lendo isso aqui, ó, o propósito de um leaderboard, de uma leaderboard, é mostrar aos jogadores onde eles classificam em um sistema gamificado. Muitas vezes, a simples presença de um ranking pode provocar o desejo de jogar. Olha que legal. Informações muito coerentes aqui. O simples objetivo de subir no ranking serve como um poderoso motivador para continuar. Isso é muito legal. Ó, bravo, poupa bastante tempo. Exato. A gente tem que otimizar isso aí mesmo. Porque, tipo, pô, tá certo que esse artigo aqui é pequeno, tem 4 páginas, sabe? Mas se você vai fazer uma pesquisa, eventualmente você vai ter que ler 20, 30 artigos. Então, assim, é muito importante a gente otimizar isso. Como é que eu vejo? Eu vejo os pontos principais, né? Que é a introdução ali, o resumo, a conclusão, e depois eu vou pesquisar por palavras-chave para identificar o que tem aqui sobre aquilo que eu estou estudando. Tem um outro ponto aqui interessante que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Geralmente, quando a gente está falando de artigo e textos acadêmicos, livros também, né? A gente vai ter muitas citações, né? Porque geralmente a gente não tem credibilidade falando com as nossas palavras. Por quê? Pô, quem sou eu? Assim, o Will é jogador, tem um estúdio, é professor e tal, beleza, tem uma carreira legal. Só que assim, academicamente ninguém me conhece.
eu tenho uma publicação, 2 publicações só. Tem gente aqui que tem 10, 20, 30 publicações, 5 livros, 10 livros, sabe? Então, assim, essas pessoas já passaram mais tempo pensando sobre isso, já divulgaram mais conhecimento, já trocaram mais ideias, já foram citadas mais vezes, né? Então, assim, é aquele lance, né? A gente tem que subir nos ombros dos gigantes, né, para enxergar mais longe, né, e ver mais longe. Então, assim, geralmente a gente vai querer citar, né, embasar o nosso argumento baseado em algo que já foi dito e pesquisado por um outro ou outros pesquisadores. Nesse caso aqui especificamente, quando ele está falando de leaderboard, né, ele faz essa citação aqui, ó, que foi falado num livro que foi escrito por Dungan e Shoup, lá em 2013. Curioso até, esse livro é bem legal. Mas que talvez não fosse um livro que a gente fosse ler de bate-pronto, né? Pesquisando agora nas referências aqui, ó, a gente tem algumas. Se a gente for ver aquela que ele citou aqui, ó, Dungan e Shoup, 2013, é esse livro aqui que chama Business Gamification for Dummies, né? Aquela série lá que a gente tem de vários tópicos for Dummies, tá? Eu vou copiar esse cara aqui e vou abrir o... Deixa eu ver se eu consigo... Inclusive, eu fiz esse teste aqui para trazer para vocês. Esse livro, ele tá na O'Reilly. Não sei se tem meu logo. Deixa eu só abrir vocês aqui de novo. Bom, eu copiei o nome daquele livro lá, vou jogar. É o que eu faço, tá? Antes eu jogo no Google até, mas como a gente tem à disposição essa biblioteca, geralmente quando eu vejo um livro se a capa tá na O'Reilly lá, já vai ter aqui. Se tem Packet, que é essa outra publicadora, que na verdade é do mesmo guarda-chuva lá, vocês viram Packet lá no livro que vocês querem ler? Vai ter lá no O'Reilly também, tá? E alguns outros da Wiley também, da Pearson também, vai ter diversas editoras aqui. Mas na dúvida, joga o nome do livro aqui, se tiver vai aparecer e você já consegue ler, tá? Você vê, né? Eu saí de uma pesquisa que eu estou fazendo de leaderboard, né? Sobre engajamentos e elementos de multiplayer. Fui para um artigo publicado num simpósio de games, né, dos mais importantes aqui no Brasil. Achei um artigo, vi definições importantes para aquele elemento que eu estou estudando. Depois eu fui atrás da referência que o cara falou para basear o argumento dele e cheguei nesse livro aqui. Então alguma coisa tem aqui que eu possa melhorar meu conhecimento. Para a gente também não ficar lendo tudo nesse cara, né, eu vou dar um continue aqui, blá. Ele até já apareceu aqui onde eu estava pesquisando, né? Mas eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou procurar por palavra-chave. Então eu quero procurar nesse livro aqui, leaderboard também. Beleza, vou ver o que ele traz para mim. Trouxe algumas coisas aqui. Como eu já sei basicamente onde é que eu quero ir, é lá no capítulo 5 aqui, ó. Você ganha a recompensa, blá. Recompensa da recompensa. E aí eu vou aqui, ó. E aí ele traz uma definição lá. Basicamente o que aquele camarada estava levando para o artigo dele, ó. Mas agora eu tenho a fonte de que ele utilizou para construir a argumentação dele. E geralmente quando a gente bebe da fonte, é um conhecimento muito interessante, tá? Não necessariamente é o melhor, porque às vezes quando a gente tem revisão de literatura, por exemplo, né, a gente passa já por uma etapa que o pesquisador já teve que revisitar aquilo tudo, indexar, analisar e ver o que é melhor, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente sai aqui com um conhecimento aqui bem interessante. A gente vai ter aqui, por exemplo, a respeito desse tópico que fala de tipos de recompensa, o capítulo 5, né, você venceu as recompensas de recompensar, né? Ele vai falar aqui sobre como é que a gente vai fazer sobre mecânicas de engajamento, né? Ele fala de reputação, tabela de classificação, né, o que a gente está falando aqui, alguns níveis distintivos, né, são as badges. Então aqui você já vai ter um arcabouço ainda maior de ferramentas para você trazer para o cinto de ferramentas de você. Eu já vi
e já até utilizei assim, mas sem muito pensar, né, nas badges ali do meu jogo. Não, beleza, agora eu já sei. Então, badge, da onde é que vem, né? Ele até traz um exemplo aqui de escoteiro, né? Que tem aquele distintivo lá do escoteiro, blá, blá. E ele fala como isso pode vir a ser um elemento ali de motivação para o jogo de você. Ele fala dos níveis também, né? Que são os levels aqui, né? Nível de jogo. E fala, por fim, do leaderboard, que é o que a gente estava pesquisando aqui. Então, vamos lá. O que ele fala lá, se não me engano, deve ser igual ao que está lá no artigo, mas vamos lá. Placar de líderes. Um quadro de líderes é um quadro que exibe os nomes e as pontuações dos competidores atuais em um sistema gamificado. Alternativamente, um quadro de líderes pode simplesmente indicar a classificação de um jogador no sistema sem anotar as pontuações dos outros, né? Ou seja, você está só vendo o seu ali. Níveis e quadros de líderes são formas de indicar o status ou a reputação de um jogador. Um usuário que atinge um certo nível em um site, que ele está falando, né, de sistemas gamificados, né, não necessariamente jogos, né, mas é utilizar esses elementos aqui em outros lugares, em outros contextos, né? Ou atinge uma posição alta no quadro de líderes no site, será naturalmente reconhecido como tendo um status mais alto do que os usuários que ainda não atingiram esse nível. Então aqui, percebe que a gente tem já vários gatilhos de motivação, né? Ele fala que, cara, não por si só, né? Geralmente esse quadro de líder ele gera, né, um status, né, de maior habilidade, de maior conhecimento naquela área, né, de mais tempo invertido naquilo, né, para você desempenhar melhor. Então é assim que a gente vai construindo o conhecimento também da gente, tá? Isso aqui voltando mais para uma pegada mais acadêmica, beleza? Depois a gente pode discutir mais sobre isso, tal, como é que melhora essa pesquisa, como é que a gente pesquisa sobre palavras-chave e tudo mais.